forçando-os a dar explicações desmoralizantes e justificações nos meios de comunicação. Vocês estão com a cabeça, TV Globo, você não tem juízo, parem de trair o Brasil! Uma vez que todo o estrago de uma publicação maldosa é feito, todas as 3 linhas em conjunto e sincronia atuam amplificando essas notícias, essas publicações, essas mensagens, seja ela tirada de contexto, mal explicada ou uma completa mentira, não interessa. Eles vão publicar e espalhar em sincronia. E todos eles têm uma regra em comum: jamais devem se desculpar quando são pegos ou descobertos em suas mentiras. Na verdade, eles nem se dão o trabalho de apagarem seus posts. As 3 linhas são sincronizadas na internet. Quase todos eles publicam igualmente as notícias e quase que no mesmo tempo. Na verdade, a sincronia e concordância entre eles nas postagens é tão alinhada que dá até entender que eles fazem parte de algum grupo de WhatsApp, como um QG online, e combinam as postagens. Mas é claro que não dá para afirmar isso, apesar de parecer. É nessa que você acaba se fazendo a pergunta: será que esse pessoal simplesmente defende os vermelhos porque gostam deles? Ou estão recebendo alguma coisa para serem tão empenhados e tão organizados nesse sentido? Bem, não podemos afirmar nada, mas essa pergunta é o que muitos se fazem nesse momento. Mas aí vem as torres. Qual é o papel das torres? Bem, o papel da ONU, o país da bandeira vermelha, que eu não vou citar o nome, e a imprensa internacional são dar todo o apoio moral e acobertar o líder vermelho no exterior. Assim, a comunidade internacional não foca as atenções nele. Já as 4 Big Techs é uma coisa mais grave, porque tem o papel de impulsionar o vermelho e apagar o brilho do capitão. Nas 4 Big Techs tem revolucionários infiltrados nos escritórios e equipes técnicas. Isso foi só um exemplo, porque eu poderia falar muito mais coisas a respeito das 4 Big Techs aqui. Enfim, para chegar no líder vermelho, você precisa passar por todas essas camadas extremamente blindadas, que são comandadas por líderes digitais. Porém, ainda que algo atinja o líder vermelho, passando por todas essas defesas e toda essa organização estruturada para proteger ele, isso não significa que ele será atingido, porque ele ainda tem um último recurso. Esse último recurso é uma carta na manga chamada Carta Máxima. Com essa carta, ele derruba absolutamente qualquer notícia ou ataque. Você vê todo esse plano estruturado e armado e pensa: quem foi que fez isso? Quem é que está regendo essa orquestra? Gleisi? O Janones? Não. Apesar deles serem cérebros, alguns dos cérebros dessa parada, eles não orquestraram, eles não teriam a inteligência necessária para fazer algo tão organizado. Por trás de todo esse mapa está o verdadeiro mestre vermelho, e também um dos homens mais inteligentes e perigosos politicamente falando do nosso país. O General Vermelho é o mais inteligente do partido, e muito provavelmente foi o homem quem teve a ideia de adaptar a guerra de guerrilha para um campo digital. Mas como ele faria isso? E por quê? Você pensa, ele é um cara velho e não é um cara de internet. Ele não faria isso sozinho. Concordo com você. Primeiro, os discursos revolucionários não colam mais nos dias de hoje, não como antigamente. Segundo, as pessoas não ouvem mais rádios, não compram mais jornais de papel e a internet em breve vai aposentar a TV aberta. Esses eram os meios de comunicação que os vermelhos estavam acostumados a trabalhar até poucos anos. Terceiro, o revolucionário hoje em dia é muito mal visto por muitas pessoas, até mesmo por alguns que apoiam eles. Por isso o General Vermelho tinha aqui 3 desafios a serem superados. Como ele é um cara inteligente, ele analisou tudo antes de começar a adaptar o plano. Por exemplo, ele muito provavelmente analisou o quadro de Olavo de Carvalho e raciocinou: se a direita não ouvia ele, a esquerda também não vai me ouvir se eu fizer vídeos. Por quê? Porque somos velhos, e nesses tempos os jovens não ouvem velhos. Os jovens e as massas só ouvem os influenciadores e os famosos. Então é através deles que devemos falar e através deles que devemos agir. O General Vermelho é alguém que lê, escreve e estuda. Ele conhece a história de Marx, Lenin, Stalin e todo o resto da turma melhor do que ninguém. Ele possui o conhecimento necessário da causa comunista para forjar planos. Porém, os tempos modernos o impedem de se comunicar diretamente com a juventude
devido à diferença de mentalidades. Sendo assim, ele teve de pensar numa forma de adaptar toda a carga de conhecimento e informações que possui para o campo digital. Muito provavelmente, ele contratou equipes técnicas para atualizar e adaptar a linguagem revolucionária e camuflar os interesses do partido atrás dos interesses públicos e ideológicos dos dias atuais, transformando assim a máquina de campanha vermelha numa onda pega-tudo, com a ajuda dos grandes veículos e artistas. Resultado dessa adaptação, o Partido Vermelho, mesmo perdendo em números nas redes sociais contra os patriotas, conseguem fazer muito barulho devido à organização, e às vezes até parece que eles estão em maior número. Não posso dizer com certeza que o General Vermelho arquitetou tudo isso sozinho, sem dúvidas tem outros cérebros com eles, mais especialistas e filósofos, porém, estes estão nas sombras, não dá para saber nem se são brasileiros ou de outros países. Agora vem a conclusão que eu quero dizer com todo esse vídeo. O capitão e seus aliados e suas equipes estão levando esse segundo turno como uma disputa eleitoral, mas o líder vermelho e seus aliados transformaram esse segundo turno em uma completa guerra de guerrilha, com liberdade total acima das leis e regras. Você me pergunta agora, após eu analisar toda essa situação, esse campo de batalha, esse quadro de maneira fria e técnica, será que eu teria a resposta de como acabar com o plano dos vermelhos de uma maneira técnica também? Eu respondo, eu não vou falar, porque nessas eleições eu não tenho a menor relevância e provavelmente esse vídeo não vai chegar a quase ninguém. Só tenho a dizer uma coisa para encerrar esse vídeo. Boa sorte a todos e votem conscientes.